Povo de Deus, povo lindo, povo que vai morar no céu, ô glória! Meus irmãos, hoje eu queria trazer um estudo, no conhecimento da oração do Pai Nosso, ô glória! Muitos sempre perguntam, Pai Nosso, qual o significado desta oração? Aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 6, no seu verso 9, a palavra nos instrui que quando nós não soubermos orar, que viemos orar sim. Então eu quero convidar todos, que tiver Bíblia, para que a gente venha fazer a leitura da oração e que a gente venha aprender verso com verso aqui o que é que a palavra está nos dizendo, tá bom? No início é uma oração dominical, como tem a epígrafe do texto, mas a gente sabe que o Pai Nosso ela serve para todos os momentos da nossa vida, Então vamos fazer a oratória comigo aqui. Portanto vos orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória para todos os seus sempre. Amém. Meus irmãos, então vamos lá para o início, do nosso estudo do Pai Nosso. Quando a gente inicia dizendo Pai. Quando a gente direciona esta palavra Pai, nós estamos já chamando a atenção do nosso Deus que está no céu. Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o universo. Então a gente é como um filho, Quando o filho chama seu pai, ele chama dessa forma, Pai, papai, meu pai. Muitos com suas intimidades, E eu despertar de chamar a atenção de Deus que está no céu é dessa forma. A gente começa a oração chamando a atenção de Deus, dizendo Pai. Mas logo em seguida, o mesmo versículo ainda diz: Nosso que estais nos céus. Então, nós sabemos que todos nós somos criatura de Deus. Todos nós somos criatura de Deus. A gente passa a ser filho de Deus quando a gente entrega a nossa vida, como estudo de tricotomia de corpo, alma e espírito, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Jesus Cristo, e a partir daí a gente passa a ser uma nova criatura, Então a gente deixa de ser só uma criação e passamos também a ser filho de Deus. Então, para a gente ser filho de Deus, nós temos que aceitar e entregar a nossa vida de corpo, alma e espírito, entregar seguindo os passos, os mandamentos que a palavra de Deus nos ensina. Então, todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos o hábito, de saudar as nossas irmandades, com a paz do Senhor. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, ele pega todo aquele nosso histórico, todo o nosso pecado e lança assim no mar do esquecimento e nos transforma em novas pessoas em Cristo Jesus. Então, a gente vai deixando, A gente para agora de estar errando o alvo. Como é isso, pastor? Errar o alvo é deixar o pecado. Então, se eu fumava, não fumo mais. Se eu xingava, não xingo mais. Se eu me prostituía, não me prostituo mais. Se eu era soberbo, eu deixei de ser soberbo. E assim sucessivamente. Nós vamos deixando gradativamente os pecados, por amor a Cristo Jesus. Então é por isso que Deus nos dá o livre arbítrio, para a gente escolher o que nós venhamos querer para nossas vidas. Então, Deus não é invasor. Então, Deus não se importa pela religião que você vem escolher, pelo passo que você deseja adotar, mas que todos nós sejamos, responsáveis pelas nossas decisões. Então, hoje que eu sou um seguidor de Cristo, então eu prego a paz, eu prego o amor, eu prego o perdão, eu prego Jesus o tempo todo. Mas a Bíblia diz que nós somos livres, para escolher o que nós
queremos. Deus não é invasor. Deus deixa à vontade. Porém, que todos nós tenhamos consciência, né, das decisões que venhamos a tomar. Então, a minha crença é só sei falar de amor, de paz, de Jesus, de salvação de alma, porque eu sigo Jesus Cristo. Amém? Não os demais, cada um na sua crença, né, naquilo que acredita, mas eu só sei pregar Jesus e vou pregar Jesus enquanto fôlego de vida eu tiver, tá bom? Então, quando a gente fala, dando sequência, nosso que está no céu, a Bíblia está nos trazendo aqui que o Deus dos céus, ele é pai, né? É pai daqueles que se tornaram filho. Então, todos nós que se tornamos filhos de Deus, aí agora a gente passa a ser irmãos. Então, é por isso que a gente apacenta nosso irmão com a paz do Senhor, né? Porque a Bíblia diz o quê? Nós que carregamos essa paz, a gente tem que dar essa paz. Então, dá paz quem tem paz. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus são também nossos irmãos em Cristo. Então, como é que na maioria das vezes eu digo que eu chamo a atenção de Deus Pai, mas eu recito o nosso que está no céu. Aí eu recito o nosso, mas na maioria das vezes eu não quero nem falar com o meu irmão da esquerda, com o meu irmão da direita, não quero respeitar o meu irmão da frente, o meu irmão de trás. Então, como é isso? Se no momento que eu e você diz que o Pai é nosso, então todos nós somos irmãos em Cristo, né? Então todos nós que estamos em Cristo Jesus nos tornamos irmãos. Então nós temos que amar, né, a todos como a nós mesmos, né? Saudando com a paz, pagando o mal com o bem, suportando com amor, né? São práticas muito fáceis na teoria falando, mas na prática a gente sabe que tem uma grande dificuldade, mas que a gente possa entender que quando a gente ora a Deus, a gente recita que o Deus que nós pregamos, ele é um Deus e é um Pai de multidões. Então nós somos irmãos em Cristo. Então não existe, nós que estamos em Cristo Jesus, estar sem falar com o irmão, em roda dos escarnecedores, em roda de fofoca, nas contendas. Então nós temos que aprender a fazer essa separação. Eu sei que nós não mudamos de uma noite para o dia, mas que a gente sempre vem buscar em Jesus, né, essa mudança para que nos leve realmente uma crescente de vitória. Aleluia. Glórias a Deus. A gente dá seguimento dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. O que é que a gente aprende nessa passagem? Então, para a gente mencionar as coisas de Deus, significa que nós estamos buscando uma vida de santificação. Nós estamos nos santificando. Como? É aquilo que eu falei no início aqui do estudo. Nós que falávamos palavrão, a gente já não fala mais palavrão. A gente que liberava nossas palavras obscenas, a gente já não libera mais. A gente traz palavras de amor, de carinho, de solidariedade, né? Então, é esse tipo. Então, a gente passa a se santificar. Então, para fazer o uso do instrumento de Deus, que é o microfone, os instrumentos santos, e fazer o vídeo como ele nos chama. Quando a palavra de Deus disse aqui: faça a tua vontade, assim na terra como no céu, a palavra de Deus já está nos ensinando, né, e nos mostrando que o nosso tempo aqui nessa terra é um tempo passageiro. Chegará um dia que não ficará aqui pedra sobre pedra, diz a palavra de Deus. Então não ficará pedra sobre pedra. Então tudo que eu e você venha fazer aqui na terra, nós temos que fazer plantando para o céu. Toda a nossa construção é para o céu. Porque tudo que nós estamos fazendo na terra aqui está sendo ligado no céu. Os olhos de Deus estão com uma chama de fogo em cima de mim e de você. Então não adianta você querer fazer nada de errado, que Deus está vendo tudo lá no céu. Então, existe sim o arrependimento, né? Existe o perdão, mas esse arrependimento e esse perdão, para a misericórdia de Deus ser alcançado na minha e na tua vida, nós temos que ter um arrependimento de verdade. E o nosso Deus, ele é o único que sonda o coração do homem.
Então não é somente eu abrir minha boca e dizer me perdoe não, ou está perdoado não. Porque se não vir daqui de dentro, também a gente não verá a misericórdia de Deus. Porque quando a gente se arrepende de novo, a gente também deixa no pecado. A gente não pratica mais. É por isso que na maioria das vezes o perdão de Deus vem para uns, não vem para outros. Né? Porque alguns pedem perdão da boca para fora. Então que a gente venha aprender a ser verdadeiro com nós mesmos. Matando primeiro o nosso eu. Né? A gente tem que vencer a nossa natureza, o nosso egocentrismo. Tem que tirar o ego, nossa soberba. Né? A gente não pode mais andar de nariz empinado. Né? Porque, como eu disse aqui no início do estudo, Deus disse que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é até onde a gente toma a nossa decisão de escolha. Se eu e você agora está em Cristo Jesus, decidimos estar em Cristo Jesus, pronto. Essa arbitrariedade já não existe mais. Eu e você agora vivem em Deus. Então é Deus que manda em mim. Nós temos um dono, e esse dono chama-se Jesus. Amém? Estou falando para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Deus continue a nos abençoar nessa caminhada. Então, quando nós falamos de tudo que a gente faz na terra, é a ligação do céu. Então, tudo que a gente venha fazer, né, para que a gente venha receber a nossa recompensa no céu, naquele grande dia. O céu será tomado à força, né? O céu será tomado à força. Então, é por isso que nessa passagem aqui, nós passamos por perseguições, nós passamos por acusações, nós somos apedrejados. Por quê? Porque a maioria, alguns conhecem a palavra e outros conhecem e ignoram, né? Mas a Bíblia vai dizer, atire pedra no pecador se você não tiver pecado. A própria Bíblia já diz que todos nós somos pecadores, né? Que sejamos todos nós mentirosos e Ele o único verdadeiro. Então temos que ter muito cuidado nessa hora, para que a gente não venha, de fato, verdade, tirar pedra, né? Porque, na verdade, o nosso papel é um papel perdoador e ajudador. Então, quando a gente vê nosso irmão, os que são crentes de verdade, eles repreendem as más conversações. Eles não se permitem estar nas más conversações. Pior, está divulgando, né, palavras contraditórias. Por isso que o número é pouquíssimo, porque a maioria de nós estamos no meio dos chamados. Então, há muitos que estão no chamado, eles falam das maledicências, falam das acusações, bota irmão contra irmão, torce por reino contra reino, né? Mas são os escolhidos que vão herdar o reino dos céus. Então, os escolhidos são pouquíssimos, são aqueles que fogem da má conversação, é aquele que dobra o joelho e diz assim, Deus entra nessa causa, Deus está em tuas mãos, a resposta é tua. Então é por isso que a Bíblia diz, muitos serão chamados e pouquíssimos serão escolhidos. É justamente porque a nossa prática também nos condena nesta caminhada aqui na terra. Então, que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, que sejamos realmente, que a gente... A Bíblia nos ensina também que é pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne que nos leva a pecar. Então, a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Então, se alguém vem trazer uma má conversação a você, não aceite. Repreenda. Meu irmão, vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus. Não permita. Repreenda mesmo em nome de Jesus. Meu irmão, me tornei uma nova criatura. Eu vou orar pelo irmão, vou orar pela irmã. Mas o meu papel, o teu papel, é a gente entrar na nossa câmara secreta, botar nosso joelho no chão e realmente orar e entregar na mão de Deus. Muitos de nós não vemos realmente respostas de Deus porque a gente quer dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Deus é o onisciente, onipresente, né? Deus é o Criador. Quem sou eu, quem é você? Para a gente dizer a Deus o que Ele tem que fazer, como Ele vai fazer, né? Então nós temos que tomar muito cuidado também na hora que nós formos orar ao Senhor. Temos que tomar cuidado também com palavras repetitosas. Tem pessoas que não buscam a intimidade de diálogo com Deus, de dobrar seu joelho, conversar com Deus. Observe, a gente é um tagarela o dia todo. A gente conversa, a gente sorri, a gente fala com um, fala com o outro, mas na hora que é para falar com Deus, né? Às vezes a gente tem aquela oração que é repetitória. Toda vez que a gente vai conversar com Deus, aquela mesma oração, aquela mesma coisa.
e na maioria das vezes ficamos sem palavras, não temos assuntos para tratar com Deus. Mas na verdade nós estamos carregados, né, de defeitos, porque a gente realmente perde muito nosso tempo hoje com as internet, né, com celular, Facebook, Twitter, as redes sociais aí de uma forma geral, né, TikTok. Então a gente passa muito tempo e aí a gente vai deixando de lado a leitura da palavra, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos examinar as Escrituras. Um dia pode desaparecer essa Bíblia. E quando ela desaparecer, ela pode desaparecer aqui no físico, mas ela tem que ficar memorizada aqui, ó, na minha e na tua cabeça aí, tá bom? Que Deus assim continue nos abençoando. Vamos lá fazer o término da nossa oratória. O versículo 12 diz: e perdoais as nossas dívidas. Olha o que nós estamos dizendo para Deus. Deus perdoa as nossas dívidas. Só que a gente não pode pegar um versículo e congelar ele para nos beneficiar, né? Porque observe, às vezes a gente está lá encaracado com cartão de crédito, no mercado que a gente pegou uma compra, um dinheiro que a gente pegou emprestado, e a gente está ali fazendo um voto, fazendo jejum, consagrando nossa vida, orando, para que Deus nos dê um recurso, uma condições, para que a gente possa resolver os nossos problemas. A gente faz até voto que não cumpre, né? Deus, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou fazer isso, 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 isso. Deus vai lá dar a oportunidade, a primeira coisa que a gente faz é dar as costas para Deus, na maioria das vezes. Mas Deus sabe de tudo, Deus nos conhece. Porque mesmo nós sendo infiel para Deus, Ele se permanece fiel para com a minha e com a tua vida. Então, às vezes a gente está lá orando, pedindo a Deus, entre providência, Deus. Deus me tira dessa dívida, desse recurso. E às vezes a gente vê o tempo passar e a gente fica se perguntando, Deus não está ouvindo minha oração, não? Deus está ouvindo nossa oração, sim. O problema é que a gente congelou, porque a palavra dá cumprimento dizendo, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, eu e você, nós temos perdoado, nós temos deixado aquela dívida daquele irmão que um dia pegou um dinheiro em nossa mão, ou comprou alguma coisa, né, no nosso cartão e não pôde mais pagar, ou danificou algum objeto nosso, ele ficou em dívida com a gente, mas não está em condições de pagar. Eu e você perdoou? Então nós temos que realmente fazer uma avaliação. Por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós temos algo que se examinar. Então a oração está aqui. A gente quer que Deus nos perdoe pelo débito que a gente teve. A gente quer que Deus nos dê providência, abra a porta até onde não tem. Mas também nós estamos fazendo isso com o nosso próximo, com aquele realmente que ficou nos devendo, a gente não teve condições de arcar. Como será a minha posição e a tua posição? Então que sejamos realmente coerentes, né? Que venhamos buscar de Deus, mas para a gente ter resposta, a gente tem que ir ao pé da letra. A Bíblia diz, ai daquele que acrescentar um tio, uma vírgula ou tirar. Então nós temos que seguir a palavra como ela é, não é pegar simplesmente um versículo, congelar para a gente mesmo e achar que Deus não está falando com a gente, que Deus está mudo, que Deus está calado, nada disso. Nós temos que vivenciar a palavra de Deus como ela é, tá bom? Glórias a Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Então é justamente aquilo que eu estava falando no início do nosso estudo, né? Para nos livrar do mal. O que é que acontece? Nós, né? A gente sabe que toda a construção começou lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, a partir daí eles conheceram o segundo lado, que é a maldade, né? Começou a conhecer o que é a nudez, começou a conhecer o que é tudo. Então, por isso, eu e você hoje sabe o que é o certo e sabe o que é errado. Sabe o que é o bom e sabe o que é o ruim. Aí a Bíblia diz, do que tem que se queixar o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. Então, para eu e você se livrar da maldade, a gente sabe o que é mal. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Então, para que a gente não venha praticar, é o quê? Fugindo da aparência do mal. Alguém me chama para conversar ali, falar mal do irmão, eu vou dizer para ele, eu não posso ir não. Eu não posso ir, eu não vou por aqui. Vou fazer alguma coisa errada ali e tal. Fui ali convidado para ir em um evento ali, daqui a pouco chegou lá, ouvi alguns lados que estão me levando para o outro lado da prostituição, disso, daquilo. Eu estou vendo que pelos meus olhos já está me levando a pecar. O que eu vou fazer?
vou sair dali, porque a palavra de Deus diz que a gente peca até não pensar. Então, não existe super-homem, não existe super-heroína, né? Não existe Superman, Mulher Maravilha. Existe nós seguirmos realmente passo a passo da palavra de Deus e realmente receber a vitória. Nós só seguirmos ao pé da letra. Então, que sejamos sábios, que tenhamos visão de águia para realmente a gente alcançar o nosso objetivo. Tá bom? Aleluia. Mas nos livra de todo mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Então, meus irmãos, está aí um pouquinho da revelação dentro do estudo do Pai Nosso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouquinho, né? Que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos continuar orando um pelo outro e lembrai-vos, vamos praticar sempre o que é bem e sempre o que é certo. Que Deus abençoe nossas vidas em nome do Pai, do Filho e do único e divino Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Ô glória!